Trump deve abrir ofensivas contra Lula e Moraes após relatório da OEA. Vamos ver. O canal é Auro e Verde. Se você não tiver esperança aqui agora, né, cara? Vamos reagir, né? E Alexandre Pittori. É isso? Pittori, né? Eu que consta, acho que é isso. Vamos lá. João, tem informação, pois não, João? Informação importante. Pittori, o relatório que a Organização dos Estados Americanos prepara sobre Alexandre de Moraes pode levar a uma ofensiva nunca vista dos Estados Unidos contra o governo Lula. Caso o documento produzido pela OEA aponte a existência de arbitrariedades em decisões do ministro do STF, Donald Trump endurecerá ainda mais o já estremecido diálogo com o Brasil e deverá lançar... Caso o documento conste, né, negativamente, né? Se constar abuso, violação de direito e tal, mas se o documento não constar nada disso, como eu já te alertei agora há pouco, né? Você assistiu o outro trecho do nosso papo, o cara ficou aqui 5 dias, uma semana, e a agenda dele, 80% foi atendendo o governo, atendendo o TSE, Polícia Federal, comunicação, Ministério dos Direitos Humanos. O cara só atendeu a narrativa do governo, 80% do tempo dele foi atendendo a narrativa do governo. E certamente o governo subsidiou ele com todas as informações que sustentam a tese, né, que o governo defende. Acreditar que o relatório dele vai produzir coisas, né, a ponto do Trump abrir uma ofensiva contra Lula e Moraes, 20% tem que ser muito firme para ele desconsiderar todo o resto, né? Mas vamos lá, vamos reagir. mãos de novas medidas que prejudiquem a economia brasileira, além da já anunciada taxação do aço. Ao menos 2 auxiliares próximos de Donald Trump sustentam haver uma ditadura no Brasil que seria orquestrada por Alexandre de Moraes e pelo Palácio do Planalto, com o objetivo de perseguir opositores de direita, como Bolsonaro, e censurar redes sociais. Um desses conselheiros é Elon Musk. O bilionário despacha com Trump na Casa Branca e agora manifesta abertamente apoio ao impeachment de Lula. O outro é Jason Miller, principal estrategista da campanha eleitoral que levou Trump de volta ao poder. Por ordem de Moraes, Miller chegou a ser detido no aeroporto de Brasília em 2021 para prestar depoimento no âmbito do inquérito dos atos antidemocráticos que ocorrem no Supremo Tribunal Federal. Aliado de Bolsonaro, Donald Trump não esconde o desejo de elevar um tom contra o presidente Lula. Um relatório contundente da OEA, o Fórum de Debate dos Países do Ocidente, daria o lastro de que o presidente dos Estados Unidos precisa para justificar o porquê das restrições ao Brasil. Essas informações são de Paulo Capelli, do portal Metrópolis. Quem tem medo. Quem tem medo. Pois é. Olavo, Cara, vamos lá. A possibilidade disso acontecer, ela existe, né? Esses nomes aí, realmente, né, cara? Tanto o Trump quanto o outro, o cara que liderou a campanha, tanto o Elon Musk quanto o cara que liderou a campanha, eles têm motivo para estar ressentidos, né? Ressentidos com o governo brasileiro, ressentido principalmente com o ministro Alexandre de Moraes, porque decisões dele, né, afetaram pessoalmente esses caras, esses poderosos, né? Beleza, até aí, beleza, é uma informação interessante. Por exemplo, mano, volta a tela aí, bota a imagem aí. Esses 2 jornalistas têm motivos também para estar ressentidos, assim como todos os outros que foram atacados, assim como se fosse eu, né? Num papel desses caras, eu também estaria ressentido, estaria tomando um prejuízo, né? E a qualquer momento pode chegar para mim também, e assim, eu não desprezo, né, essa possibilidade e não deixo de me compadecer também com essas pessoas, né, estão nessa situação. Porém, nós estamos falando de Brasil e Estados Unidos. Quando a gente fala de Brasil e Estados Unidos, a gente tem aqui um governo, um poder, um Estado soberano, e lá um outro poder, um outro Estado soberano. Existem formas de um Estado agir no outro, né? Sanções, por exemplo, sancionar o aço brasileiro e tal. Isso aí, cara, vai ter prejuízo negativo para um país igual o nosso, que já está cheio de problema econômico, mais ainda. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o seguinte. Quando você vai pensar no governo Trump e Brasil, o Brasil tem a importância também para os Estados Unidos. O Brasil é a principal, é a potência aqui na América do Sul, pô. Os Estados Unidos, o Trump também, não pode perder o Brasil. Ah, Glauber, não está super valorizando o Brasil? Não, estrategicamente para os Estados Unidos, o Brasil é importante.
geopoliticamente falando, geograficamente falando, né? E toda a importância que o Brasil também representa. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo. Então, assim, o Trump, ele vai, mas ele também, o Brasil não é alvo para ele, o Brasil não é uma preocupação para ele. Mas, se isso for o desejo do Trump, e se o Trump interferir no Brasil, que é o que muitos querem. E a pergunta que eu te faço é o seguinte, né? Essa empresa, a USAID, tem denúncias dizendo que possa ter interferido no processo eleitoral brasileiro. O Biden pode ter interferido aqui no Brasil, né? Através da USAID. E aí, se isso aconteceu, vamos lá. Lá na época do Biden foi ruim. É o malvadão. Estamos sofrendo. Eles interferiram aqui, os Estados Unidos interferiu na eleição e aí deixou o Brasil dessa forma. Cara, vão construir a mesma narrativa que o Trump interferiu aqui e da mesma forma. E essa coisa aqui vai continuar com essas duas guerras de narrativa. Quem acredita que isso aconteceu, tem que tirar os malvadão de lá, que teve influência de um outro Estado soberano, nesse Estado soberano, através de uma empresa que financiou, que influenciou um golpe limpo, né? Aí agora, o outro lado quer que o Trump venha aqui e bote medo no Alexandre de Moraes, no Lula, e que destrua, o Brasil, e que tire eles daqui e coloque o outro lá. Outro quem? Tem que ser o Bolsonaro. Porque se não for o Bolsonaro, não serve. Na visão desses, né? Então, assim, cara, é muito perigoso. Os influenciadores, os comunicadores, né, de política, principalmente política de direita, que tem uma importância absurda na comunicação, que tem uma importância absurda no pensamento político da população, desse espectro político, eles estão direcionando tudo para Trump, tudo para OEA. Cara, e nesse meio do caminho, os atores responsáveis para resolver o problema brasileiro, que é o Senado, que é o parlamento brasileiro, estão felizes lá com o Alcolumbre, presidente do Senado, Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. E aí todo mundo lá querendo que o Trump, meu irmão, resolva e que puna Alexandre de Moraes e que sancione o Brasil. Cara, é isso que pra mim não faz sentido. Ah, Glauber, é porque a política e isso, e o acordo do Bolsonaro com o Alcolumbre, Hugo Mota e a anistia vai ser... Cara, tá bom. Essa é a costura política brasileira? Beleza, vamos esperar, vamos ver os frutos dessa costura da política. Por exemplo, hoje eu vi uma matéria dizendo que o Temer apoia a anistia. E a anistia vai pacificar o Brasil. Porra, se o Temer tá apoiando, aí as coisas começam, né? O jogo político começa a funcionar. O Temer tem influência lá no Centrão. Não só no MDB, mas no PSD, nos outros partidos, né? Então, se o Temer quer, talvez faça parte das alianças, dos acordos que foi costurado pelo Bolsonaro. Isso vai dar fruto político. Goste você das alianças ou não. Agora, ficar esperando que o Trump haja como um malvadão aqui no Brasil e interfira aqui no país com solução deles? Porra, isso aqui é o quê, cara? Uma republiqueta? Eu vou ficar puto se confirmar que teve interferência dos Estados Unidos no governo Biden, também vou ficar puto, né, com interferência do Trump. Não é que eu queira o que tá aí. Porra, quem tem que resolver isso aí é o Brasil, porra, é a política brasileira.
Me parece razoável, né? Pensar assim. Se eu tiver errado, lá na frente, né? Agora, eu tô vendo todo mundo jogando a esperança na OEA e no Trump. OEA e Trump, né? Vamos assistir aqui que provavelmente vai ser nessa mesma pegada. Vamos lá. Quem tem medo. Quem tem medo. Pois é. Olavo, um tiro no pé é a decisão de Lula de convidar a OEA para vir ao Brasil. Teve um descompasso aí entre aquela manifestação, aquela reunião que deveria haver nos Estados Unidos, suspensa naquele momento, né, para que fossem ouvidos ali os representantes do parlamento brasileiro, jornalistas, advogados, enfim. Não vamos ouvir vocês agora, nós vamos para o Brasil. Aí Lula convida a turma e vieram na hora errada, Olavo. Isso deu errado, a gente tem que falar a real. O Lula estava contando com ovo, não era pelo jeito, deve ser de imã, só que saiu da uma galinha. Arrombou geral. Acabou, arrombou geral, né? O ovo de imã saindo da galinha já dá para ter uma ideia do tamanho do estrago. Por quê? Porque era para vir numa outra situação. Provavelmente com Biden reeleito, com Biden no poder. Só que não, deu tudo errado. E quando o Capelli vem e já traz um indicativo do que vem no relatório, vale lembrar que existe uma expectativa gigantesca sobre a publicação do relatório e já não é mais só nossa, pelo jeito. Trump está aguardando a publicação do relatório. E aí ele vai lembrar de Jason Miller, seu maior aliado, amigo de todas as horas, de Trump, que foi barrado por Moraes no Brasil, Musk, que a gente já sabe que viveu, e Marco Rubio, que odeia a ditadura. A situação está ficando interessante, Olavo. Vai lembrar também do desejo do Lula de tirar o dólar como moeda oficial de negociação internacional. Navio do Irã aqui. Navio do Irã. Acho que o Walter comentou da possibilidade do Irã aqui no Brasil. Vai ter agora a reunião dos BRICS, a turma deve vir aí. Os BRICS falando em retalhar os Estados Unidos, acreditando que a China e a Índia permaneceriam dando esse suporte. Pitoli, você tem uma frase maravilhosa, né, que desceu do lado errado do muro, né? Desde o primeiro momento. Desde o primeiro, apoiando a Câmara na eleição. Começa tudo errado. Agora, Lula... Quando um criminoso é preso, o criminoso é preso quando ele age com excesso de confiança. Lula agiu com excesso de confiança, achou que ia encontrar aqui um clima perfeito. Só que ele mesmo destrói o clima para o resultado. E é inimaginável que o representante da ONU não... Desculpa, a Organização dos Estados Americanos. É inimaginável que ele não consiga entender que há uma armação gigante de um golpe que nunca houve, de um golpe que não tinha arma, de um golpe, entre aspas, que não tinha liderança, de um golpe que não tinha nada. Mas tinha o contexto para solidificar ou tentar solidificar um governo de esquerda no poder. E mais, Lula não aprende. Eu ouvi uma frase ontem maravilhosa, amigo ouvinte, vou dividir aqui. Seria melhor Lula, diante de uma ameaça de taxação em relação ao Brasil, enfrentar, se calar? Não, a melhor alternativa seria negociar. Só que Lula é incapaz de negociar. Incapaz porque tem uma pressão de um PT... E quer jogar pra galera também, não lá? É o que tem feito, né? O discursinho da substância, né? O que tem feito, um apoio, perdão, uma cobrança extrema da esquerda, não vai dar certo. Tiozinho lá, o ganhotinha de ouro, que veste Nike, usa iPhone, aplaude Lula. A vida do cara tá ganha 30 pau por mês, professor da universidade, não sei do que. Esses caras aplaudem Lula, vibra com o aplauso dessa turminha que o CEA, aquela redomazinha, aquela bolhazinha que vive o Lula. Aí ele fica... Bom, cara, vamos lá. Deixa aí, mano, volta. Olha só. Temos aí uma bancada com 3 caras, né? Já ouvimos 2, vamos ouvir o terceiro. O que o apresentador, né, o Pitoli, falou, pode fechar aqui comigo, mano, volta. Ele diz o seguinte, porra, o Lula... Quando ele convidou a OEA, ele deu um tiro no pé, porque ele imaginava um cenário com Biden. O que ele está contando pra gente? Que essa visita já foi planejada e convidada e fechada lá atrás, antes da eleição do Trump. Porra, essa informação que ele tá me dando racha a narrativa que o cara da OEA é o enviado do Trump, porra, pela liberdade. A esperança. Então, você vê, cara, que é o tempo todo uma confusão mental de narrativa, pô. Tô dizendo que isso é intencional ou não. Ou por crença, ou porque as pessoas estão tão envolvidas que eles só conseguem ver da forma como quer ver. É o seguinte, cara. Esse ponto da OEA, esse enviado da OEA, cara, quanta narrativa nós já assistimos aqui, nós já reagimos, e, cara, porra, agora o governo Biden, o cara veio aqui pra ver que realmente aqui tá tendo um monte de violação de direitos humanos, que aqui tá uma ditadura. Aí agora me vem o cara
argumentando dentro de uma narrativa também, porra, o Lula se fudeu, é isso aí mesmo e tal, não sei o que, porra, ele se ferrou, a soberba dele, o momento não foi propício, porque agora tem um Trump, ou seja, então isso já tava combinado desde lá de trás, não tem nada a ver com Trump, cara. É só um cara que veio aqui, que estão fazendo uma espuma, uma fumaça absurda. Agora, o outro senhor ali falou mais verdade, né, cara? O cara cai quando ele tem uma soberba, quando ele acha que nada vai dar errado e tal. Pode ser. Mas o governo Lula é isso aí. Em várias questões já. Você vê esse movimento, essa postura do Lula, ele faz isso em várias questões. Mas eu acho que é. Tu vê, cara. Resumindo, a mensagem é narrativas, cara. Narrativas. Narrativa de esperança, narrativa de intervenção do Trump, narrativa disso, narrativa daquilo. Ganha quem tem a melhor narrativa. Quem tem o controle da narrativa. É isso. No caso do governo, o governo conversou. O governo brasileiro com OEA. O cara veio aqui atendendo um convite do governo. Ele deu a atenção dele, a agenda dele foi 80% para ouvir o governo. E o presidente é o Trump, se é o Biden. E outra, antes que eu esqueça, já estava esquecendo, quem disse que o Lula era alinhado com o Biden? Democrata, esquerda, até pode ser, né? Progressista, pode até ter um alinhamento, mas o Lula eu tava direcionando, ó, Rússia, China, BRICS, mesmo com o Biden lá. Então, assim, cara, a narrativa deixa a gente meio tonto. Minha cabeça tá doendo de tanta coisa que eu tô ouvindo, cara. Vamos terminar e eu não falo mais sobre esse assunto. Vamos lá. Agora, desafiando o Trump é um absurdo. Mas, Walter, com relação ao relatório, a expectativa não é só mais nossa não, hein, Walter? Eu acho, Vitório, que o relatório até... A gente tem uma boa expectativa com relação a ele, mas é até desimportante nesse contexto. O J.D. Vance, vice-presidente, fez um discurso histórico essa semana no Fórum de Segurança de Munique. Provocou choro e ranger de dentes no globalismo e na velha imprensa. Até o Olaf Scholz disse que ele estava se metendo na democracia. Não se meta na nossa democracia. Talvez seja o conceito de democracia da China, da Coreia do Norte. Enfim, o J.D. Vance fez um discurso histórico e que mostrou que... O que ele disse? Ele disse o seguinte, olha, tem o problema da Rússia e da Ucrânia, nós vamos resolver. Talvez esse seja, no aspecto da política internacional, o objetivo 1 dos Estados Unidos. Ele sequer referiu o problema que o Marco Rubio está lá, de Israel-Palestina ou Israel-Hamas-faixa de Gaza. Porque isso eles também vão resolver. Agora, para o Ocidente, nós estamos falando, diz ele, em segurança. Segurança em relação a quê? Se o principal inimigo hoje do Ocidente está dentro dos nossos países, ele perguntou. Esse é o principal problema. Então nós vamos estar nos armando para um inimigo externo imaginário, quando o problema está dentro das nossas democracias sendo corroídas, dos nossos valores sendo corroídos em cima de narrativas, em cima exatamente dessa tomada ideológica dos estados ocidentais, que foi o que aconteceu. O discurso dele é histórico e foi muito atacado. E para mim mostra o seguinte, o Brasil está na alça de mira. Isso tudo que aconteceu aqui, que vem acontecendo, e vejam só, a crítica não está restrita só ao nosso lado ou só à direita. Teve um cara muito corajoso, assim como eu elogiei o ministro da Defesa agora antes, o Múcio, por falar a verdade, que é auto-evidente, de que as pessoas que estavam lá na Praça dos Três Poderes não eram terroristas nem golpistas, eram no máximo vândalos, induzidos inclusive em erro naquele processo todo, que tem uma série de razões. Da mesma forma, o Glenn Greenwald, que era até ontem um jornalista exemplo para a esquerda. E o Glenn Greenwald, numa das suas falas no ano passado, vamos rememorar isso, disse o seguinte, olha, eu nunca me senti com tanto medo de falar uma coisa quanto eu vou falar agora, denunciando o Alexandre de Moraes. Depois, é fato, como disse o Pitoli, cadê o 6 GB? Sumiu. Walter, então eu tenho uma informação para um parênteses aí. Antes da informação dele, isso que esse camarada tá bem lúcido nos comentários dele, né? Porra, o cara que no passado, quando ele pegou o canal Intercept, né, com a Vaza Jato, foi um camarada celebrado pela esquerda, né? Um camarada quando denunciou a questão lá do Edward Snowden lá em 2013, né? Da NSA, alguma coisa assim. Era um camarada, porra, ó, tá vendo como os Estados Unidos é mauzão, a esquerda adorou. E agora a direita, porra, fica ali, né, tendo um cara como um nome, né? Na esperança da liberdade e tal. É uma loucura, mano.
eles vão pegando ações e vão encaixando dentro dessas narrativas, né? Vamos ouvir aqui o cara. Foi ameaçado. Walter, então eu tenho uma informação para um parente aí. Foi ameaçado. E vou dizer mais. Ameaçaram os filhos do Glenn. Claro, eu tenho certeza disso. Ok? Né? Mas ele denunciou, foi o cara da esquerda que denunciou. Então é o seguinte, todo mundo sabe o que está acontecendo no Brasil. O rei está nu. A partir de agora, o pássaro vem voando. O pássaro já está programado para cá. Então o relatório, e foi aquilo que eu falei assim, na minha primeira intervenção aqui, eu acho que a eleição do Trump é a divina providência em relação a tudo isso que estava acontecendo. Se o Vaca tem as suas inclinações e isso tudo estava programado para ele produzir um relatório tendencioso e omisso em relação aos abusos, aos desvios, ao abuso de direito, ao abuso de poder e tudo mais, agora ele sabe que ele está sob vigilância. E como disse o Olavo, o Marco Rubio e todo mundo, então isso vai chegar aqui no Brasil. É questão de dias, porque os Estados Unidos estão resolvendo os problemas que na agenda dos Estados Unidos são prioritários. Agora o Brasil sempre foi um aliado preferencial dos Estados Unidos. Está na zona de hegemonia, de influência dos Estados Unidos. É a maior democracia, digamos assim, ainda ao sul do Equador. Então os Estados Unidos vai se preocupar, tem uma... Pô, mas aí vocês me ajudam, né? Porra, é democracia ou não é democracia? Né? Mas eu entendo, o camarada é bem lúcido, não vou fazer crítica ao comentário dele. A questão é, os Estados Unidos têm a sua agenda própria, né? E o Brasil, ao que consta, não faz parte da agenda. Se o Lula que chamou os caras, na narrativa do Lula é o quê? Vamos trazer um representante da OEA para acabar com essa narrativa que está tendo violação de direito humano. O cara vai constatar aqui, de fato, o que foi e tal. E na narrativa de quem acredita que está tendo violação de direito humano, eu não estou emitindo minha opinião, estou só te mostrando aqui, o camarada vai dizer: olha, tá vendo? Tem um sopro de esperança, encha seu coração tá quentinho agora. Até o final do ano vai sair o relatório e agora ele tem que agradar o Trump, porque se ele não agradar o Trump no relatório, o Trump vai cortar a verba da OEA e ele não vai ser promovido e não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, tô doido já.